Bem-vindos à nossa sala de vídeo, onde estamos ministrando processos de libertação. Em cada dia damos um pouco, alguns itens importantes que devem ser observados quando se está num processo de autolibertação ou ajudando alguém na libertação. Nossa pequena aula de hoje é sobre como receber a libertação pela palavra de Deus. E tem 4 fases que eu gostaria que você me acompanhasse nesta aula. A primeira fase de ser liberto pela palavra de Deus é seguir os processos que a palavra de Deus orienta. O primeiro deles é desocupação da casa, de acordo com Mateus capítulo 12, 43 a 45, diz assim: quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele a encontra varrida, vazia e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Assim também acontece a esta geração perversa. Bem, nossa primeira fase é desocupar. Ninguém pode servir a 2 senhores, ou vai agradar-se de um ou de outro, não é possível. Também o Senhor Jesus não vai habitar em um lugar sujo, que tenha as marcas do pecado, as maldições sobre uma vida de uma pessoa. Não é possível que no mesmo coração exista amor e ódio. Não é possível que vai ter dois governos. O ser humano, quando ele recebe a Cristo Jesus, o Senhor vai desocupar. Em Lucas capítulo 11, verso 22, na nossa aula, lá diz que o mais valente, ele entra e ele expulsa os valentes. Que valentes são esses? Os valentes da tristeza, do fracasso, da doença. Cada demônio tem uma característica, a Bíblia diz que eles são os valentes, que guardam aquela casa, aprisionam a vida da pessoa. Então, quando uma pessoa vai ter um encontro com o Senhor, a primeira atitude do Senhor vai ser desocupar a casa. É a primeira fase. Os moradores que estão ali, os demônios, que deram permissão para eles entrar na casa por intermédio de envolvimentos com o ocultismo, que nós já vimos pecados ou maldições familiares, enfim, várias portas abertas. Esses demônios entraram, em alguns casos já estão morando ali há muito tempo, já estão governando a vida daquela pessoa há muito tempo, já até alterando a personalidade da própria pessoa. Eles são chamados na Bíblia de os valentes, o valente da guerra, né? Um exemplo de algum guerreiro, por exemplo, um demônio de guerra, de confusão, de violência, né? um espírito de morte. Esses são valentes, mas a Bíblia diz que Jesus é o mais valente. Então, num primeiro momento, na primeira fase, é desocupar. Essa fase ela envolve guerra, ela envolve confronto, ela envolve o governo de Jesus, a autoridade de Jesus e os demônios saindo. Eles resistem? Sim, eles resistem, porque os demônios são espíritos que não têm corpo, que precisam de um corpo, precisam de uma casa para estarem agindo. E aqui vale uma nota, importante que você observe isso. Pastor, eu não quero mais. Bem, isso é importante, mas não determina. Porque você pode se arrepender de algo que fez com o maligno, só o seu arrependimento não é suficiente. Os demônios, eles só saem debaixo de autoridade. Jesus conquistou a autoridade na cruz para pisar na cabeça da serpente, para destruir as obras do diabo. Então, ele pode. Uma pessoa que foi envolvida, fez lá, serviu nas entidades durante muito tempo, largou tudo como se uma religião manda, ela está livre? Não. Eles ainda têm a liberdade para, quando quiser voltar a pessoa, eles voltam. Porque não existe ninguém morando naquela casa. Somente eles respeitam quando. Nós lemos ali que quando Jesus ele expulsa os demônios, a casa fica vazia, varrida e ornamentada. Em uma das nossas aulas, nós falamos que a casa vazia precisa ser ocupada.
A primeira fase de um processo de libertação, a gente precisa identificar. Não pode se acrescentar nada, nenhum valor naquela casa, porque ela ainda está ocupada por demônios. Quando o Senhor Jesus assume o controle, então é que a pessoa vai poder experimentar paz, segurança, e o Espírito Santo virá a produzir frutos na vida dela. Mas esta é uma fase que ela pode durar muito tempo ou durar pouco tempo. O que determina a extensão de uma batalha? A decisão do coração da pessoa e o fato de não ter medo. Quando uma pessoa tem medo das retaliações daqueles valentes, isso atrasa o processo de libertação. O medo alimenta Satanás e torna ele mais forte. Quando a pessoa tem dúvida no coração, também alimenta os demônios e eles vão jogando na mente da pessoa que ela nunca conseguirá ser liberta, que ela sempre foi assim, que os seus antepassados já viveram o que ela viveu e que ela está determinada a ter o mesmo destino que a família que estava debaixo de maldição. Então, quando a pessoa tem medo ou tem dúvida, o processo de desocupação da casa demora mais. Ao passo que, quando uma pessoa não tem medo deles e tem convicção do que ela não quer, o processo de libertação é mais rápido. Porque o inferno respeita uma decisão cheia da pessoa. Uma plenitude, quando a pessoa diz assim, eu realmente não quero mais ser guiada, ser escravizada ou ser dominada. Ao mesmo tempo, quando ela tem a convicção de que ela quer que o Senhor Jesus lhe governe, ela crê que o governo de Jesus é manso, é poderoso, misericordioso e amoroso. Ela reconhece o senhorio de Jesus como incomparavelmente melhor. Aí o processo de libertação é muito rápido. Certa vez eu ministrei a um filho de santo, mas que ele já servia a várias entidades, tinha guias bem grossas. E ele recebia realmente as entidades, o corpo dele tinha várias marcas, muitas histórias do mundo do ocultismo. E ele chegou com uma sacola com todas as guias na mão, e numa outra grande, as roupas todas que ele usava. E ele disse, eu vim conscientemente, eu não quero mais servir as trevas, eu fui encontrado pelo amor do Senhor Jesus, e eu quero que esta casa seja desocupada para que o Senhor governe a minha vida. Irmãos, nós fomos queimar aquelas roupas e aquelas guias. Aquele cheiro era horrível, cheiro de enxofre. E aquele homem ficou liberto na hora, porque ele já chegou com uma convicção. Agora, quando os outros querem a libertação da gente, e a pessoa a ser liberta não tem tanta convicção, ela está indecisa, insegura, está fazendo mais porque os familiares dizem que tem que fazer, não será uma libertação fácil e talvez ela nunca aconteça. Quando uma pessoa tem um pé muito arraigado no mundo e ela ainda quer algumas coisas do reino de Deus, ela ainda não está preparada para a libertação. Vai ser somente uma perda de tempo e fazer sofrer. Por isso, o processo de libertação ele é mais abreviado quando a pessoa tem essas duas convicções, de não ter medo e de não ter dúvida, ter convicção de que ela quer andar com o Senhor Jesus. Então, nossa primeira fase. Nós vamos agora à segunda fase no processo de ser libertos por meio da palavra de Deus. A segunda fase é renúncia. A renúncia é abandonar toda a prática de espíritos malignos. É dizer eu não quero mais. A confissão que acompanha. A renúncia deve ser feita pela própria pessoa. Então o ministrador, ele pode conduzir, ajudar a pessoa na oração, mas ela só terá eficácia se a própria pessoa, com a sua boca, de uma maneira audível, renunciar aos benefícios que ela recebeu quando estava sob a direção, a consagração de espíritos malignos. Então a renúncia ela é importante, não existe libertação sem o processo de renúncia. O que deve ser renunciado? Pactos, alianças que a pessoa tenha
tenha se envolvido. Por exemplo, batismos. A pessoa se batizou no sangue, aí ela fez consagração, ficou 7 dias, todos os pactos que ela fez, trocas, promessas, renunciar trabalhos que ela participou ou pagou para fazer, tipo desmanchar casamento, por trabalho, por cura de enfermidades. Então ela precisa renunciar cada uma daquelas situações. Leituras que ela tenha feito na sua mente, né, que ficou lá impregnado na mente dela, valores de leituras, de, por exemplo, livros psicografados que ficaram na mente, uma série de doutrinas. Ela precisa renunciar àquilo que entrou nela. A renúncia deve ser o mais específico possível, tanto em locais, consagrações, pontuar nomes, o que envolveu, o que ela deu. É a pessoa que precisa elucidar isso e ser específica na presença de Deus. Renunciar inclui também se desfazer de objetos consagrados. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 18 e 19. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Então nós estamos aqui, Paulo na cidade de Éfeso, da grande deusa Diana dos Efésios, tendo pregado o Evangelho e denunciado a idolatria. As pessoas renunciam a isto, e elas não só renunciam, elas vão nas suas casas e pegam lá os livros, irmãos, naquela época eram objetos caríssimos. Então aquilo que era um ponto de contato com as trevas, no caso deles na literatura, e os objetos de culto da deusa Diana, que se depois Paulo vai ser levado a julgamento porque afetou o comércio de quinquilharia da deusa Diana, eles viviam lá muito em torno do comércio. Ele foi levado a julgamento por causa disso, porque as pessoas entregaram, mas não foi assim escondidamente. Eles foram e publicamente começaram a colocar na rua, para fazer uma grande fogueira. Não é possível a gente ter uma libertação eficiente que não inclua renunciar, aqui é abandonar todo e qualquer objeto, pacto, consagração, envolvimento direto ou indireto com as trevas. Pastor, mas eu fui curada lá. Precisa entregar essa cura para Deus. Se Satanás me devolver a doença, não há problema nenhum. Você vai falar com o Senhor e Ele vai trazer para você a cura. É Jeová Rafa. Não aceite ficar com nada do maligno. Peça a misericórdia do Senhor. Renunciar é abandonar. Não dá para ter nada que é das trevas em oculto. Então pessoas, às vezes, elas entregam quase tudo. Uma vez eu fui numa casa de uma pessoa devota de uma entidade e ela começou a tremer muito. E eu percebia que não estava tirando do coração, estava só tirando da casa. Eu disse, pare, não faça mais isso. Porque na hora em que ela foi pegar a imagem que estava no canto da parede, ela chegou perto e a imagem deu um pulo, se estatelou no chão, separou a cabeça do corpo. E a senhora começou a chorar com pena da imagem que estava quebrada. Disse, não, eu não vou levar nada da sua casa. Porque você está tirando da parede, mas não está tirando do coração. Há uma diferença muito grande. Se uma pessoa é apegada ao ídolo, à entidade, ela primeiro precisa tirar do coração. Da parede é fácil tirar. E nós, ministradores, não devemos tirar nada. Quem tem que tirar é a pessoa. Nós podemos usar o carro para levar embora. Mas se a pessoa não tirar de fato, não abandonar, não renunciar, ela não vai ser liberta. Nós estamos dizendo que como ser liberto pela palavra. Então, ali em Atos 19, em Éfeso, eles publicamente fizeram isso.
Não foi Paulo que fez, não foram os apóstolos que foram na casa das pessoas. Elas disseram: eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador, único e suficiente Salvador, e eu não quero mais ter esses objetos dentro da minha casa. Nós agora estamos falando da terceira fase da libertação de acordo com a palavra de Deus. E a terceira fase chama-se a fase do arrependimento. Arrependimento é a mudança de mentalidade. Nós falamos primeiro no item 2 que era a renúncia. Agora é de fato arrepender-se, porque vai ter que mudar a mentalidade, o reconhecer que aquilo estava errado. Atos 3,19 diz: portanto arrependam-se e convertam-se para que sejam cancelados os vossos pecados. Sem arrependimento não existe libertação. Se uma pessoa não reconhece que ela realmente andou em pecado, o que é pecado? Separada de Deus, e que se envolveu com o pecado de idolatria ou de feitiçaria, ou estava debaixo de uma maldição. E arrepender significa mudar a direção. Eu estava indo numa direção da idolatria ou da maldição e fiz uma meia volta. Eu mudei a direção. Estou mudando a direção da minha vida. Agora a direção da minha vida é Cristo Jesus. Agora é uma fé cristocêntrica. Isto é arrependimento. Eu renunciei àqueles que me governavam e estou dizendo que Cristo. Então, arrependimento é uma mudança consciente de pensamento e também de atitudes. Em Romanos 6,18 diz: e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Aqui nós vemos que além de mudar o pensamento, vai mudar a atitude. Arrependimento não é uma questão só de pensamento ou de sentimento da alma, não. Ela também vai nos transformar em servos da justiça. O que é justiça? É a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é reta. Então, quando nós falamos de servos da justiça, nós vamos praticar aquilo que agrada a Deus. Antes, a pessoa pagava muito dinheiro com sacrifícios de animais, com objetos, com cultos, com consagrações. Ela amava aquilo que ela fazia. No arrependimento, eu agora sou um defensor da justiça de Deus. Eu quero fazer aquilo que agrada a Deus de fato e de verdade. Sem isso não vai ter mudança. Então, arrependimento tem a ver com a mudança de atitudes. Arrependimento inclui confissão de pecados. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há uma necessidade de fazer a confissão dos seus pecados. Arrependimento tem que ser claro. Me arrependo do quê? Puxa, gastei muito tempo da minha vida nisso. Nós temos, acompanhei a ministração de um homem que ele construiu 7 casas de religião. 7, completa, né, do alicerce até o piso. E ele disse: eu me arrependo. Aquilo só trouxe confusão, prisão, escravidão. Eu realmente me arrependo. Se eu vi como eu estava, no meu entendimento, cego, não conseguia discernir isso. Mas quando entrou a luz, ele disse: meu Deus, como eu pude construir casas de feitiçaria, de idolatria, que desonravam a Deus. Ele confessou os seus pecados, foi realmente liberto, até hoje vive com Deus em todo o tempo. Dentro da fase do arrependimento, algo que é importante que a gente vai notar é restituição. Quando alguém se arrepende, restitui aquilo que não era dela, que ela se apropriou, aquilo que lesou uma outra pessoa, ela vai pedir perdão. Um exemplo clássico na Bíblia de restituição é em Lucas 19, 8 e 9, o Zaqueu. O Zaqueu, quando ele recebe a Jesus na sua casa, e a população critica Jesus por ter entrado naquela casa, porque ele era um cobrador de impostos corrupto, ele explorava o seu próprio povo, cobrando muito a mais. Mas quando Jesus entra na vida dele, entra na casa, ele se arrepende. O que ele faz? Diz lá em Lucas 8: se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação
nesta casa. Logo, arrependimento tem a ver com restituição. Isso é um processo, mas ele vai acontecer na vida de pessoas que realmente querem viver em vida nova. Não existe libertação sem arrependimento com atos. Essa é importante que você note. Vamos passar agora para a quarta fase. A quarta fase do processo de libertação, de acordo com a palavra de Deus, é a salvação. Todo esse processo ele precisa culminar na entrega completa e irrestrita da vida da pessoa a Deus. A fé na obra da cruz, ela traz o Pai, o Filho e o Espírito Santo para virem fazer morada em nós. Em João capítulo 14, 17, diz assim: e o Espírito da verdade que o mundo não pode conhecer, vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. E um dos versos que eu mais gosto, João 14, 23, assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, eu e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Essa pessoa vai ser agora a casa favorita de Deus. Deus vai vir fazer morada nessa pessoa. Isso é o ato da salvação. Nós iniciamos dizendo que a casa vai ser desocupada, vai ser agora habitada, e não vai ser uma casa para visita de Deus. Olha, eventualmente Deus vai se preocupar com essa pessoa. Não. Essa pessoa será a habitação do Pai. Jesus diz ali: eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Então agora nós somos templo onde habita o Espírito Santo de Deus. E isso tem um ato para acontecer. O que a pessoa deve fazer para ser salva? Primeiro, reconhecer que é pecador. O que é um pecador? Uma pessoa que não está separada de Deus. Isso quer dizer a palavra pecado. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. É reconhecer: eu estava afastado de Deus. Eu me envolvi com coisas tão ruins, danosas para mim, para as pessoas ao meu redor. Ofendi a Deus cultivando ídolo no meu coração, porque eu estava separado de Deus. Primeiro fato. Segundo, reconheça que todas as tentativas para salvar a si mesmo são insuficientes. Tipo, eu pratiquei uma religião pensando que eu podia agradar. Tiago capítulo 1, 26 diz que a religião não salva. Nenhum sistema religioso salva, porque se salvasse, não haveria necessidade da morte e ressurreição de Jesus. Não haveria necessidade do Filho do Homem vir até nós. Bastava seguir religião. A religião, ela por si só, ela não salva. Ela ajuda, ela forma, ela anuncia, mas o Salvador é apenas um. Assim como o Libertador é um, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. As boas obras não salvam. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, a salvação, ela não é por obras, mas é pela fé exclusivamente em Cristo Jesus. Nós chamamos da graça, recebemos esse favor maravilhosamente da parte de Deus. O ser humano, ele não tem condições de ser salvo pela lei. Romanos 3:28 diz assim: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, a Bíblia deixa muito claro que ninguém vai conseguir alcançar a salvação por intermédio da lei. Mas, como vimos em Efésios 2, 8 e 9 até 10, que a salvação é pela fé e é pela graça, não por mérito humano nenhum. Em terceiro lugar, reconheça que Jesus derrotou Satanás na cruz. Colossenses 2, 14 e 15 assim: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando dele sobre a cruz. É importante que para você ser salvo, você reconheça que Jesus derrotou
o diabo lá na cruz, que ele venceu, que ele arrancou do diabo todo o direito que ele tinha de manter no cativeiro as pessoas e a você mesmo. Então, nesse processo de salvação é importante. E por fim, é necessário confessar com a sua própria boca. Romanos capítulo 10, versos 9, diz: se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Há uma necessidade de falar, confessar com a sua própria boca, porque isto tira de Satanás o direito e o domínio que ele tinha, e você honra e confirma a salvação, a tua salvação em Cristo Jesus. A boca precisa falar, o coração precisa crer na justiça de Deus. E aí você vai ter o seu nome escrito no livro da vida, a casa vai ser habitada, vai ser varrida, o perdão de pecados, ser ornamentada, vai ter graça, vai ter coisas novas que Deus vai colocar ao teu redor, como paz, segurança. Tua vida vai ter uma graça especial. E o mais importante, ela vai ser a habitação do Senhor. Como essas quatro fases da libertação, quando você precisa passar por isso, quem fez, ou o ministrador ajudar a pessoa a chegar até ali, a confessar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Queria convidar você para até amanhã, onde nós vamos dar uma aula sobre como saber se eu estou liberto. Que características eu preciso saber em mim ou na pessoa que eu estou ministrando. É a nossa próxima aula.